Visível e invisível, interno e externo, são alguns termos que o Yoshi usa e que parece que sintetizam o que ele está pensando sobre a atuação. Olá, viajantes do universo do teatro, sejam muito bem-vindos ao ET Extra Teatral. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma viagem ao Japão. Nós vamos falar de um ator japonês com o seu livro O Ator Invisível. Então estamos falando aqui de Yoshi Oida. Este livro de Yoshi Oida é um livro de 1998. Eu mesma, Gabrielinha, tinha apenas 1 ano quando ele escreveu esse livro e ele já estava aí com seus 60 anos quando ele escreveu. É um dos livros dele, tá? Porque ele tem outros livros publicados e traduzidos em português. Dentre eles, O Ator Errante e Artimanhas do Ator, que também contam aí a sua jornada de interpretação. Esse livro aqui, ele é muito voltado para o estudo da interpretação mesmo, como que ela funciona, né? O que passa na cabeça do ator enquanto ele está interpretando, quais são os meios de se preparar para a atuação e também, é claro, muito da experiência pessoal do Yoshi. Falando propriamente sobre o autor e ator, o Yoshi Oida, ele nasce no Japão, né? Ele tem toda a sua base de interpretação no teatro no teatro kabuki, que são formas de teatro japonesas que são tradicionais. Eles têm uma estética muito bem definida e também uma tradição, né? Até mesmo na interpretação, existe como, por assim dizer, um molde, né, na forma de interpretar determinados papéis. Então essa foi a base que construiu a interpretação do Yoshi. Depois dos seus 30 anos que o Yoshi, ele se muda para a Europa, né, ele vai para Paris e dali ele conhece Peter Brook. E Peter Brook, que é um diretor inglês, ele tem uma companhia, né, ele tinha uma companhia internacional de teatro. Então ele reunia atores de lugares diferentes e daí que ficou, né, ficaram muitas peças como o legado, muitas peças foram descritas e temos até hoje alguns registros. Não sei se vocês são familiares com esse rostinho aqui, mas para quem já assistiu, por exemplo, o Wasabi, já deve ter visto, porque ele interpreta o vilão. Então ele tem uma ampla experiência, tanto no teatro quanto no cinema. Ele é vivo ainda, ele é vivo até hoje. E é justamente essa trajetória internacional do Yoshi que faz ele ser um ator tão interessante, porque ele vai equilibrar aí a sua experiência com o teatro clássico japonês, né, oriental, com o teatro ocidental. E muito disso reflete na escrita desse livro, com certeza dos seus outros livros também, que eu por enquanto não tenho. E por isso ele parece trazer uma visão muito balanceada, muito equilibrada, tanto entre Oriente e Ocidente, quanto uma atuação interna e externa. Vamos entender melhor o que é isso. Visível e invisível, interno e externo, são alguns termos que o Yoshi usa e que parece que sintetizam o que ele está pensando sobre a atuação. Para entender isso melhor, a gente pode partir do próprio nome do livro, que é O Ator Invisível. Por que ele usa esse termo para o ator, que é justamente uma pessoa que está sempre sendo vista, né? Uma pessoa que está sempre exposta. O termo invisível, o Yoshi explica logo na introdução do livro, que ele diz justamente que um ator, né? Um ator bom, assim, um ator que ele admira, é o ator que é capaz de se tornar invisível diante do público. O que isso significa? Basicamente que não é o ator o centro da cena, né? O ator pouco importaria. O que importa é o que o ator está mostrando, aquilo que ele está interpretando. Então o que o Yoshi realmente destaca nesse livro é que o ator que tem certo valor, por assim dizer, é aquele ator capaz, né, de se anular para poder transmitir uma mensagem, para poder simplesmente representar. Eu vou ler um pequeno trechinho para vocês poderem entender o que ele está dizendo com isso, tá? Isso logo na introdução mesmo, ele já deixa de cara para a gente entender qual que é a linha, né, que ele vai explicar. Então, na página 18, ele diz: no teatro kabuki, que é uma forma teatral japonesa, né, clássica, há um gesto que indica olhar para a lua, quando o ator aponta o dedo indicador para o céu. Certa vez, um ator que era muito talentoso interpretou tal gesto com graça e elegância. O público pensou: ele fez um belo movimento. Apreciaram a beleza de sua interpretação e a exibição de seu virtuosismo técnico. Um outro ator fez o mesmo gesto, apontou para a lua. O público não percebeu se ele tinha ou não realizado um movimento elegante, simplesmente viu a lua. Eu prefiro este tipo de ator, o que mostra a lua ao público, o ator capaz de se tornar invisível. Então aqui ele está falando do que é essencial, o ator
que mostra uma mensagem e que pouco importa, né, se está bonito, se está elegante, se está agradando o público, mas aquele que consegue sintetizar a mensagem da sua interpretação. E além dessa interpretação do ator invisível, ele também fala sobre o visível e o invisível dentro do trabalho do ator mesmo. O visível como se fosse uma camada externa, né, que você consegue ver o ator maquinando, e o invisível como se fosse aquilo que se passa internamente nas emoções, na mente do ator enquanto ele atua. Então é como se a atuação, a parte visível, fosse só a ponta do iceberg, só aquilo que o público vê. Mas é como se existisse toda uma dimensão invisível por dentro que está acontecendo, que está trabalhando para que esse visível fique exposto. Um outro exemplo que ele dá é o exemplo da flor, que a gente vê aquela flor bonita, né, com essas pétalas, bonita, elegante, cheirosa, mas por detrás dessa flor, que é o aspecto visível e externo, existe um caule, existem raízes que são invisíveis, internas, mas que estão sustentando essa flor para que ela seja bonita. E o que eu acho interessante, que ajuda na compreensão desse livro, é que o Yoshi, ele traz muitos exemplos e a todo momento ele conta muitos causos, assim, muitos contos, muitas histórias de mestres, discípulos, de guerreiros, de samurais, de cerimônias de chá. Então fica tudo muito ambientado e não tem como a gente excluir, como eu disse pra vocês lá no começo, toda a trajetória, todo o pano de fundo que o Yoshi tem, que é construído no teatro oriental. E essa parte essencial do livro, que fala sobre o trabalho interno e externo, também a gente pode ver que tem uma herança no teatro No. Tanto que quando ele vai explicar sobre essa dimensão externa e interna, ele usa um termo que já foi falado por Zeami, que se chama Tai Yu. Zeami é o fundador do teatro No, aquele teatro clássico japonês que comentei com vocês. Aparece no capítulo de interpretação, na página 99, né? Tai é como se fosse a flor e Yu a essência da flor. Como se fosse a lua e o luar, né? Aquilo que a gente vê e aquilo que sustenta o que a gente vê, mas que é impossível de ser visível. Então, só lendo mesmo o livro para que a gente entre nessa filosofia do Yoshi e entenda todo o pano de fundo que sustenta a sua filosofia sobre a atuação. E é de fato uma filosofia, né, gente? Porque o Yoshi já escreveu esse livro com muita maturidade, com muita experiência, né? Não é só uma teoria, mas é um conjunto de experiências que ele descreve aqui pra gente. Então surgem muitas perguntas que podem auxiliar a gente a entender o que tem dentro desse livro. Por exemplo, como que o ator tem que se preparar para entrar em cena? O que que o ator tem que pensar enquanto ele está atuando? O ator tem que pensar ou ele tem que sentir alguma coisa? Como saber se a minha atuação tá boa? Eu vejo no espelho, eu filmo, o que que eu faço para saber se tá bom? Que tipo de exercícios podem me ajudar a melhorar como ator? Então nós temos aqui um equilíbrio muito legal entre a herança, né, e a observação e a prática desse ator. Enfim, existem muitos pontos desse livro que eu poderia destacar aqui pra vocês, mas eu prefiro não fazer um vídeo muito extenso, muito longo, mas basicamente, né, pra não ficar uma coisa muito vaga, só quando ele fala desse trabalho invisível, ele tá falando mesmo sobre uma autoobservação, sobre a concentração do ator, né, e todo o trabalho que o ator tem que ter até mesmo na vida cotidiana, né, no dia a dia, para ele se observar e ter domínio das suas, não tanto domínio das emoções, mas uma percepção, sobre como o corpo reage, né, no dia a dia, como que eu tô me comportando, como que eu reajo, como que eu me movimento, como que eu falo, porque afinal, domesticar as emoções para que elas entrem em cena é uma coisa extremamente difícil. Por mais que você pense num fato triste agora, não significa que você vai começar a chorar e que você consegue manusear e utilizar essa emoção em cena. Por isso o Yoshi fala muito da autoobservação, dessa concentração, de estar maquinando, puxando todos os fios necessários para que enquanto você estiver atuando, você passe a mensagem correta. É o perfeito equilíbrio entre o que eu penso e como eu manipulo, né, o meu corpo, como que eu mexo, como que eu interpreto para que aquilo passe o máximo de verdade possível para o espectador. Mais do que eu ficar falando aqui, eu recomendo a leitura deste livro para vocês, porque eu acho que vale muito a pena e só assim, né, somente lendo que dá para entender completo o que ele tá querendo passar pra gente, qual que é a filosofia por detrás de todos esses ensinamentos. Eu queria apelidar ele de Sr. Miyagi. Sr. Miyagi do teatro. Posso?
Comenta pra mim se você já conhecia o livro O Ator Invisível, do Yoshio Ida, ou se você conhece algum dos outros livros dele, se você já chegou a ler. E se você chegou até esse momento do vídeo, eu peço você que deixe aqui o seu joinha. O que custa, não é mesmo? Chegou até aqui, até agora. Indica pra mim que você curtiu esse material. É um material que fez muito sentido pra mim, que virou muita chavinha sobre como pensar a atuação, como pensar o teatro, e espero que possa ser útil pra você também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo.